Bora desvendar uma obra, assim, poderosa e ao mesmo tempo mágica da literatura angolana? Tô falando de Os Transparentes, do Ondiaki. E olha, se prepara, porque aqui a gente vai ver uma história onde ser esquecido pode trazer consequências bem físicas mesmo. Para começar, vamos direto para a pergunta que está no coração dessa história. Pensa comigo. E se o descaso da sociedade, sabe, o simples fato de ser esquecido, pudesse fazer alguém literalmente desaparecer? Olha só essa citação do livro. Ele notou que sua mão estava ficando transparente, um pouco mais a cada dia, um desvanecer lento e paciente. Pegue essa ideia. A transparência não é algo que acontece do nada. É um processo, sabe? Um apagamento lento, gradual, que mostra uma negligência que também é contínua. Então, é justamente esse fenômeno que é fantástico, mas ao mesmo tempo terrivelmente real, que é o motor do romance Os Transparentes. O Ondiaki, que é um escritor angolano incrível, usa a magia para falar de umas verdades, assim, muito, muito duras. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Ok, para a gente entender por que as pessoas estão sumindo, primeiro a gente precisa entender o lugar onde tudo isso acontece. Em Os Transparentes, a cidade de Luanda não é só um pano de fundo, não. Ela é praticamente um personagem vivo, sabe? Uma cidade que pulsa com história, com dor, com cicatrizes. E para sacar a Luanda do livro, a gente tem que olhar para o passado dela, que foi bem violento. O fim do domínio português lá em 75 não significou paz, pelo contrário. Foi o começo de uma guerra civil brutal que durou, pasmem, 27 anos. A história do livro se passa justamente depois disso, ali no pós-2002, um tempo que era para si de reconstrução, mas que ainda tinha muita ferida aberta. E esse cenário pós-guerra, olha, tá longe de ser tranquilo. A vida em Luanda que o Ondiaki mostra é marcada por uma corrupção que, sabe, suga todo o dinheiro do país, uma desigualdade social que grita na cara da gente, infraestrutura caindo aos pedaços, mas o ponto talvez principal seja essa luta para não esquecer e, ao mesmo tempo, um sentimento geral de que o próprio país esqueceu de você. E é aqui que a genialidade do Ondiaki, para mim, brilha. Porque essa tal transparência, ela não é um truque de mágica qualquer, aleatório. Não, não. É uma metáfora. Uma metáfora poderosa e muito certeira para todos esses problemas sociais que a gente acabou de ver. Mas afinal, quem são esses transparentes? Bom, são aquelas pessoas que a gente cruza todo dia na rua, mas que de alguma forma se tornaram invisíveis. Basicamente, são cidadãos que, de tanto serem ignorados pelo Estado, pela sociedade, começam a se apagar de verdade. É como se o sentimento de não existir para os outros se tornasse físico. E Ondiaki vai além. Ele detalha as causas disso, conectando tudo com problemas sociais bem específicos. Primeiro de tudo, a fome, que esvazia o corpo por dentro. Depois, vem a corrupção, que rouba o dinheiro que deveria sustentar, alimentar as pessoas. E, por fim, o mais doído talvez, o esquecimento. O apagamento da história, da identidade de cada um. Então, a grande sacada é esta. Dentro do universo do livro, virar transparente é a consequência final, o estágio último de ser apagado socialmente e politicamente. É o que acontece no fim das contas, quando uma sociedade simplesmente para de enxergar as pessoas que fazem parte dela. E para contar uma história pesada como essa, mas de um jeito tão único, o Ondiaki usa um recurso literário muito, muito poderoso. É um recurso que faz a gente ver a realidade assim por um outro ângulo, com uma outra lente. Essa ferramenta é o que a gente chama de realismo mágico. É aquele estilo que pega o mundo real do dia a dia, e mistura com umas coisas fantásticas, mágicas, impossíveis. Mas atenção, o ponto mais importante é que a magia aqui não é para fugir da realidade. Pelo contrário, é para botar uma lente de aumento nela. E aqui a gente vê na prática como isso funciona de um jeito brilhante. O Ondiaki pega um problema real de Luanda e pá, transforma numa imagem mágica que a gente nunca mais esquece. Por exemplo, falta de água na cidade. Tem um personagem que chora peixes em vez de lágrimas. A corrupção que desvia dinheiro de construção, prédios inteiros somem do dia para a noite. E o descaso com quem passa fome? Bom, as pessoas ficam transparentes. A magia faz com que o absurdo da vida real fique visível para todo mundo. Beleza, mas depois de tudo isso, qual é a mensagem central de uma história tão forte? No fundo, é sobre o poder de verdadeiramente enxergar quem está do nosso lado. O livro, na sua essência, é um chamado, sabe? Um apelo
para a gente olhar com mais calma e atenção ao redor, para a gente conseguir ver aquelas pessoas que se tornaram invisíveis por causa da injustiça, da pobreza, do sistema todo. No fim, um convite à empatia, ao reconhecimento do outro. E essa citação do livro, ela resume tudo de um jeito poético e muito poderoso. Ver alguém é impedi-lo de desaparecer completamente. O simples ato de ver, de reconhecer que a outra pessoa existe, de ouvir a história dela, isso tem o poder de impedir que ela suma. O olhar do outro, no fim, é o que nos ancora na realidade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Uma pergunta que sai das páginas do livro e vem direto para a nossa vida. Quem são as pessoas transparentes que estão ao nosso redor, hoje, nas nossas cidades, no nosso mundo? E talvez mais importante, o que a gente está fazendo para conseguir enxergá-las?